Olá, eu me chamo Júnior Calazans e vamos tratar aqui algumas questões referentes às Escrituras Sagradas. Programa Água Viva com Júnior Calazans. Momento de reflexão na Palavra de Deus. Fala pessoal, chegamos a mais este momento, o momento de refletirmos as Escrituras, e eu convido você a máxima atenção neste momento, para que você não perca nada, para que você não deixe passar nada, e que pode ser de grande utilidade e importância para a sua vida. Bom, eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer a todos vocês que estão até este horário aqui, que está até este momento da palavra. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Vamos aí dar seguimento à nossa programação. Minha esposa linda que cede sempre a sua voz para estar anunciando o momento da palavra. Que Deus em Cristo continue fortalecendo a sua vida. Ela está aqui do lado, escutando aí a nossa programação. Mas enfim, o tema que hoje nós discorreremos se chama a desobediência dos nércios. E nesse nosso bate-papo, hoje nós falaremos sobre algo que grande parte de nós não somos sequer capazes de admitir. E para iniciarmos essa nossa reflexão de hoje, eu trouxe uma fala do Stephen Charnock, que foi um puritano reformado, nascido em 1628, e na frase ele faz uma provocação que eu, Calazans, pessoalmente, considero muito relevante para a nossa vida, a nossa trajetória cristã. A gente precisa pensar sobre isso todos os dias. E a frase dizia o seguinte: é triste sermos cristãos na ceia, pagãos em nossos empregos e demônios em nossos lares. Muito forte, né? Agora, pensa comigo, meu irmão, honestamente. Esta frase, ela retrata o modelo cristão que estamos sendo forçados a aceitar de forma consensual. Parece até contraditório o uso dessas duas palavras na mesma oração, né? Forçados a aceitar consensualmente. Mas vamos entender um pouco sobre isso? Olha só, na história da igreja, e eu encorajo você, enquanto cristãos ou até simpatizante do evangelho, do cristianismo, a buscar entender a história da igreja, porque fazendo assim, você encontrará diversas respostas sobre o modelo de evangelho que presenciamos hoje, que é sincrético e pagão. Sabemos que houve um período chamado na história da igreja de período da escuridão, onde as pessoas eram proibidas de lerem a Bíblia e não tinham acesso algum a ela. E como resultado disso, como as pessoas tinham em seus corações a necessidade de se relacionar com Deus, o Criador dos céus e da terra, e alguns homens notavam essa necessidade do ser humano, eles passavam a instruir essas pessoas. E essas pessoas eram instruídas de que forma? As pessoas começavam a ser instruídas a aceitar o que o papado romano dizia e determinava em nome de Deus. E não acaba por aí não, meu irmão. Para completar o absurdo, as missas ainda eram feitas, eram ensinadas, eram instruídas, regidas em latim. Então as pessoas mal tinham conhecimento da leitura. Como é que vai saber latim? Pelo amor de Deus. Agora imagina só, 10 séculos, ou seja, 1000 anos, sem terem acesso a nenhuma informação escrita em livros e muito menos nas escrituras. E esse hábito passou a se tornar algo normal e muito comum no cotidiano das pessoas. E hoje, o fato das pessoas não terem interesse em ler, examinar livros, não está diretamente ligado às escrituras ou à Bíblia, e sim
à leitura de qualquer conteúdo de modo geral. Isso foi algo que a história determinou, a história construiu no cotidiano do ser humano. O texto que nós leremos hoje está em Oséias, capítulo 6, no versículo 6 a 10. E a versão que eu estou utilizando aqui é a Nova Bíblia Viva. O texto diz assim: eu convido você a escutar, ficar atento. Ou, se você puder, abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Diz assim o texto: não quero sacrifício, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Mas como aconteceu com Adão, vocês quebraram a aliança e foram infiéis a mim. Gileade é uma cidade cheia de pecadores, cheia de marcas de sangue. E seus moradores são um bando de ladrões, que atacam suas vítimas às traições. Os sacerdotes formam bandos de assassinos na estrada de Siquém. Além disso, praticam pecados vergonhosos. Sim, estou vendo uma coisa horrível. Israel está correndo atrás de outros ídolos e está totalmente corrompido. O texto que acabamos de ler parte de uma experiência do profeta Oséias, que estava convidando o povo de Israel ao arrependimento. Mas quem era Oséias? Quem era o profeta Oséias? Oséias era incluído e compreendido, segundo os hebreus, na categoria dos 12, como profetas menores. O significado do nome Oséias é salvação. E o ministério de Oséias ele se estende de 725 a 700 anos antes de Cristo. O chamado de Deus para com o profeta Oséias tinha como perspectiva mostrar o relacionamento de Deus e Israel por meio do seu casamento com uma prostituta que vivia se relacionando com outros homens, traindo seu esposo, e que no final o profeta compra de volta a sua esposa infiel, representando a infidelidade de Israel e a remissão dos pecados do seu povo nos últimos dias. E isso nós lemos nos primeiros capítulos do livro, que mostra que o casamento de Oséias havia sido designado por Deus. Está em Oséias capítulo 1, verso 2 a 3, nova versão transformadora, diz assim: quando o Senhor começou a falar de Israel por meio de Oséias, disse-lhes: vá e case-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel surgiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. Então, Oséias se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela ficou grávida e deu um filho a Oséias. O que é que nós conseguimos notar aqui quando nós começamos a folhear as Escrituras, quando nós começamos a examinar as Escrituras? Quando nós folheamos as Escrituras, virando as páginas da Bíblia, examinando tempo a tempo, pouco a pouco, palavra por palavra, nós notamos o seguinte, que o povo de Israel tinha por característica a desobediência e a profanação do sagrado. Além de que eles eram rebeldes e tinham um total desinteresse sobre o Deus de seus antepassados. Eles possuíam também uma inclinação à perversidade, inclinação à prática do adultério, e entendendo aqui o adultério espiritual, que era o fato de estarem constantemente adorando, se dobrando, reverenciando outros deuses. E qual é o papel de Oséias nesse sentido? Na fala do profeta Oséias, nesse trecho que lemos inicialmente, nos mostra um povo acostumado com as orientações que Deus havia dado a Moisés para ser compartilhada com eles. E quais eram essas orientações que Deus havia dado a Moisés para ser compartilhado com o povo?
O povo de Israel tinha que realizar ofertas 2 vezes no dia e sacrificar bodes para a remissão dos pecados. No livro de Números, capítulo 28, verso 3 e 4, nós vemos o seguinte: Deus lhe diz: diga-lhes, esta é a sua oferta especial, que vocês apresentarão ao Senhor como holocausto diário. 2 cordeiros de 1 ano e sem defeito. Sacrifiquem um cordeiro pela manhã e outro cordeiro ao entardecer. O que é que nós percebemos aqui? Deus está orientando o povo de Israel a realizarem diariamente sacrifícios de oferta que chegassem com um aroma agradável às suas narinas. E o que é que acontece aqui com o povo? O povo estava se acostumando. O povo tinha passado a se habituar, estava se acostumando com a prática das ofertas de sacrifícios ao Senhor. E quando olhamos a relação desse registro bíblico com a nossa estrutura de cristão hoje, notamos que os dias de hoje muito se assemelham com aqueles dias. Nós vemos hoje cristãos acostumados a frequentarem os templos, acostumados com a linguagem, acostumados com a convivência e os hábitos cristãos, acostumados com os rituais herdados inclusive do paganismo e que têm construído um evangelho sincrético hoje. No livro de Oséias, capítulo 6, verso 6, Deus mostra que está observando o comportamento do povo de Israel a partir da boca do profeta Oséias. Deus aponta exatamente que o povo estava cumprindo seus hábitos de ofertar e sacrificar, mas não se interessavam por conhecer a Ele. Deus ainda compara as ações do povo de Israel às ações de desobediência de Adão, quando ele rompe a aliança que Deus tinha feito com ele no jardim do Éden. Será que não temos nos tornado cristãos habituais? Será que não temos adotado a uma postura meramente de uma personalidade cristã? Será que somos vistos e respeitados como cristãos no trabalho, na rua, na prestação de contas, nas rodas de conversa, em nossa casa? Será que refletimos a luz de Cristo realmente? Quando nós folheamos as Escrituras, nesse capítulo, nesse livro do profeta Oséias, nós notamos exatamente que Deus demonstra o total desconforto com a nação de Israel pela desobediência e o descaso do povo de Israel para com ele. No livro de Oséias, capítulo 4, no verso 16, está escrito o seguinte: a nação de Israel é rebelde como uma bezerra teimosa. Acaso o Senhor deve alimentá-la como um cordeiro em pastos verdes? A rebeldia do povo de Israel chegava com um cheiro desagradável às narinas de Deus. Deus se irava, se incomodava, se entristecia. E por que Deus se entristecia? Por causa da desobediência presente e constante nas ações do povo de Deus, do povo de Israel. Ele convidava a nação por diversas vezes ao arrependimento. E esse convite ao arrependimento está diretamente ligado ao fato de construir na nação de Israel, no povo de Israel, a humildade, porque Israel não conseguia se desvencilhar do orgulho. Israel não conseguia se desvincular do Egito. As práticas que Israel tinha adotado, aprendido no Egito, estava presente quando ele foi resgatado do Egito e chegou à sua terra prometida. Então o povo de Israel não conseguia se desvincular do Egito. Não conseguia admitir, inclusive, as suas falhas diante de Deus. Eles até faziam isso diante do povo,
com atos meramente externos, que as pessoas poderiam ver, presenciar, constatar com os olhos, mas como Deus enxergava muito mais do que as ações, ele via, enxergava as intenções do povo de Israel e sabia exatamente que o seu povo estava mergulhado e mergulhando mais e mais na idolatria, violando o primeiro mandamento, que é o qual? Não terás outros deuses além de mim. Êxodo capítulo 20, verso 3. O povo de Deus precisava e precisa compreender que é fundamentalmente necessário amar a Deus acima de qualquer coisa e até da sua própria vida. E para nós finalizarmos esse nosso pensamento, essa nossa reflexão, fica essa reflexão e uma pergunta: o que é que nós temos colocado no altar da nossa vida e que tem recebido a adoração que deveria ser para Deus? É o nosso trabalho? Nossos estudos? Nossos negócios? Nossos planos e perspectivas de crescimento? Será a nossa família? Ou até os serviços da igreja? E tem casos também que nós colocamos nesse altar o talento que nós sabemos que temos? Meus irmãos e minhas irmãs, ainda há tempo de nos arrependermos e quebrar o orgulho, que é o caminho para esse arrependimento. Nós necessitamos e precisamos urgentemente de voltarmos a ser aceitos por Deus a partir do sacrifício do seu Filho amado, Jesus Cristo. Essa é a reflexão que eu trago para cada um de nós neste momento e eu convido você a orar junto comigo. Senhor, te damos graças. Agradecemos pela vida, agradecemos pelo favor e por mais esta ocasião de examinarmos, pensarmos a Tua palavra, Senhor. Deus amado, repreende toda e qualquer que seja a ação em que inviabiliza nós, enquanto cristãos, de nos aproximarmos mais do Senhor, porque nós somos dependentes de Ti. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos conhecer mais o Senhor. E Pai, não permita, Senhor, que os embaraços dessa vida nos seduzam, nos roubem o tempo, assim como o povo de Israel era convidado o tempo inteiro a se entreter nos serviços dos egípcios para que não tivessem tempo de se conectarem com o Senhor. Portanto, Pai, neste momento, nós te pedimos, nos dá sabedoria, entendimento, discernimento e coragem para que venhamos a nos posicionar, nos movimentar e agir conforme a Tua palavra. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Mais alegria e alto astral. Você está ouvindo Programa Água Viva com Júnior Calazans.